Louvado seja Deus. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele mais uma vez nos permite estarmos juntos para a honra e glória do Seu nome. Nesta noite, nesta terça-feira, 16 de agosto de 2022, nós agradecemos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado, Ele tem olhado para cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes enfrentamos desafios, provas, muitas vezes também colhemos consequências amargas de escolhas equivocadas. Mas em todas essas situações, Deus está conosco. Ele é fiel para permanecer ao nosso lado. Também é justo para permitir que colhamos as consequências das nossas escolhas. Contudo, apesar delas, Ele não nos abandona. Por isso agradecemos a Deus, porque o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados e pela sua graça nós permanecemos de pé. Sim, Ele é que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que nos sustenta, que nos dá a vitória, que nos anima, que nos consola, que nos conforta, que cuida de nós e nos mostra o caminho. Eusébia Borges, Ernestina Alves, Érica Araújo, Deus abençoe e sejam bem-vindas. Nós somos gratos ao Senhor por isso. E não podemos deixar de exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Prosseguindo, sim, na direção do seu propósito, da vontade do Pai, caminhando firmes nas promessas. Ceissa Ferreira Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. Caminhamos firmes, na certeza de que a palavra do Senhor não volta vazia, de que a promessa do Senhor não foi feita para ser quebrada. Muitas vezes a palavra do homem acaba sendo quebrada, acaba não sendo honrada, por diversas razões. Mas a palavra do Senhor, os céus e a terra podem passar, mas não a palavra dele. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você primeiramente a abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo fale com você. Além disso, conto contigo para compartilhar esta transmissão para alcançarmos outras vidas. Laura Cedres, bem-vinda, Deus abençoe. Você pode vir comigo neste momento e participar da transmissão junto com a gente, convidando todas as pessoas que você puder. Se você me acompanha, Shalom Laura, ao vivo pelo Facebook, você pode compartilhar a transmissão ao vivo. Por outro lado, se você me acompanha ao vivo pelo Instagram, você pode usar este aviãozinho, esta setinha aqui no cantinho e convidar pessoas para estarem conosco nesta noite de ensinamento, de glória, exaltação ao nome do Senhor, de intercessão e oração. Sim, teremos também o momento da intercessão, o momento da oração. E crendo na resposta do Senhor, porque Deus é fiel e porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por estas razões, eu conto com você. Nós que já estamos indo pelo 80º
65º dia de ministração de live. Sim, são 865 dias ministrando a palavra de Deus diariamente, para que vidas como você sejam alcançadas. E eu conto sempre com a sua ajuda. Ninguém faz a obra sozinho. Absolutamente ninguém. Ninguém faz sem auxílio dos integrantes, dos demais participantes do corpo. No seu próprio corpo. A mão não realiza nenhum trabalho sozinha. A cabeça, mesmo sendo cabeça, não faz nada sozinha. Até para se alimentar, ela precisa de ajuda de outras partes do corpo. Lani Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Então, nesta harmonia, nesta coletividade, nesta comunhão, aliás, veja o que a Bíblia diz sobre comunhão. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133, você verá que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Daniane Melo, Fafá Silva, Deus abençoe vocês, bem-vindas. O lugar em que Deus ordena a bênção é o lugar em que os irmãos estão em comunhão, em relacionamento. Andréa Paz, bem-vinda, Deus abençoe. O lugar onde o Senhor ordena a bênção é exatamente aquele, a paz do Senhor, Daniane, em que o povo está caminhando em sintonia, caminhando junto, em parceria, em comunhão. Por isso é que eu conto sempre com você. Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Porque eu sei que sozinho eu não posso fazer muita coisa. Mas se trabalharmos juntos, realmente o resultado será outro. Rafael Costa, bem-vindo, Deus te abençoe. Tenho certeza, sim, Laura, todos trabalhamos no mesmo propósito para o reino. Cada um dentro da sua função. E não fique aí você achando que você não tem nenhuma função, porque isso não existe. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Inclusive no seu corpo, a paz do Senhor, Simônia. No seu corpo. Todos os órgãos, todos os membros, todos os pedacinhos têm função. E colabora, Rosângela, seja bem-vinda, Deus abençoe. E colabora para o bem, para a edificação. Não é à toa que Paulo escreve: vós, quando vos reunis. Uns tem salmo, outro tem doutrina, outro tem cântico espiritual. Mas que tudo seja feito para edificação do corpo. Quer dizer que nós aqui reunidos, cada um tem uma parcela de participação e tudo deve ser feito para edificação do corpo. Paz do Senhor, Francisca. Tudo deve ser feito para agregar, para edificar, para promover crescimento, edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Não a denominação, a igreja. É por isso que é tão importante, e eu enfatizo sempre, a necessidade de que trabalhemos juntos. Inclusive o nosso sorteio tem esse condão, um incentivo para você trabalhar junto com a gente. O livro que iremos sortear, eu vou falar sobre ele mais adiante, como tenho falado diariamente, o propósito principal é incentivar você a trabalhar junto com este ministério. Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Que você também possa, junto comigo, levar cura através da palavra de Deus. Desde março de 2020, estamos aqui diariamente, levando cura através da palavra de Deus. E você é parte deste trabalho. Você é parte integrante desta obra.
principalmente no momento em que você se envolve, em que você se faz presente e trabalha em conjunto para que vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja exaltado. Dalrimar Silva, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, seu corpo. Quero abençoar seu trabalho, sua profissão, sua empresa, seu emprego. Para que Deus abra a porta de emprego para aqueles que precisam. Para que o Senhor também abra a porta de bênção para aqueles que necessitam de uma resposta na justiça. Questões judiciais, tramitações, documentações pendentes, papéis que precisam ser desembaraçados. Sim, vamos orar. Vamos juntos unir a nossa fé. Vamos juntos, Antônio Antunes, bem-vindo, Deus abençoe. Somar a nossa fé. Afinal de contas, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo não é vã. Jorge Ferrarese, Ingrid Catiuxa, bem-vindas, Deus abençoe. Margarida Raimunda, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu tenho certeza absoluta que no momento em que nós oramos juntos, Shalom Margarida, Deus abençoe, bem-vinda Rebeca, Deus te abençoe. Nós movemos a mão de Deus e os céus se abrem. O nosso Deus é fiel. Sim, sem dúvida alguma. Fiel e poderoso, Antônio. Mas nós movemos a mão de Deus. Não de uma forma figurada, mas de uma forma clara. Liberando poder em o nome de Jesus. A paz do Senhor, Jorge. Liberando poder em nome de Jesus, porque está escrito, não é invenção do Alexander. Estes sinais, disse Jesus, seguirão aqueles que crerem. Ele disse, em meu nome. Em meu nome. Expulsarão demônios, curarão os enfermos. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Então a pergunta é, você crê? Seu telefone estava quebrado, Jorge? Por isso você andou sumida? Pois é, vocês pensam que não, mas a gente sente falta. Quando, por alguma razão, a Jorge acabou de justificar a sua ausência. A gente percebe, a gente sente falta quando vocês, por algum motivo, não conseguem estar conosco. Eu sei que às vezes eu acabo fazendo alterações no horário, entro mais tarde, coisas naturais de quem ministra todos os dias. Quem faz live 2, 3 vezes por semana consegue ser um pouco mais rigoroso com o horário, porque se programa e são menos ministrações, então você consegue minimizar o efeito dos imprevistos. Mas para quem está aqui todo dia tem algum imprevisto, e aí tem dia que o dia fica curto. Eu deixo para ministrar à noite, porque é um horário que teoricamente o pessoal já está mais tranquilo. Se bem que eu sei que tem aqueles que precisam dormir cedo, então preferiam que fosse de manhã. Ou seja, nunca encontraremos um horário que seja suficientemente adequado para todos. Por isso as lives ficam gravadas. Mas vocês pensam que não? Quando por alguma razão alguém dá uma sumidinha, igual a Jorge falou, meu telefone quebrado. Acontece. A gente sente. Por isso é tão importante esta comunhão. Lourdes, seja bem-vinda, paz do Senhor, Deus te abençoe. Esta conexão, este vínculo, este elo de ligação. E é por isso que eu sempre insisto que nós façamos juntos a obra. Ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho. O telefone que você estava usando não suportava assistir? Pois é, que bom que você conseguiu entrar agora, Jorge. Fico feliz. Deus te abençoe. Alexandre Oliveira, Deus abençoe. Esta noite, permita que o Espírito Santo complete a obra na sua vida, liberando a resposta. Eu quero, antes de mais nada, orar com você. Nós temos aqui apresentado os pedidos de oração, os cadernos de oração.
Temos orado pelas situações que nos são apresentadas, cada uma delas. A gente procura anotar no caderno, a gente procura apresentar diante de Deus diariamente. Porque eu creio na resposta, e acabei de mencionar que Jesus disse que os sinais seguirão os que crerem. Sem fazer sensacionalismo, que não é bem o meu perfil, eu creio na ação de Deus, através da oração. Pode ser uma oração simples, sem muito barulho, mas ela faz barulho no inferno. Eu não preciso gritar para fazer barulho no inferno. Eu respeito quem gosta de fazer assim, os pentecostais mais fervorosos que o digam. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu não preciso fazer barulho para fazer barulho no inferno. Eu preciso ter fé. Quem tem fé faz barulho no inferno. Eu quero convidar você para a gente orar e fazer barulho lá no inferno. Liberar aquilo que precisa ser liberado na sua vida. Mover a mão de Deus. Ana Nery, bem-vinda, Deus abençoe. Que você possa nesta noite receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Feitosa Neves, Deus te abençoe. Que você possa nesta noite tomar posse daquilo que Deus tem para você. Nosso Deus é Deus de promessa. Então Ele cumpre a sua palavra. Deus não falta com a sua palavra. Deus não falha. Pelo contrário, Ele se apressa em cumprir aquilo que diz. E eu tenho a garantia bíblica, palavras do próprio Jesus Cristo, de que os sinais seguirão os que crerem. Então o que é que eu preciso? Eu preciso crer. Apenas crer. Não é à toa que a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Não é à toa. Não é por acaso. Porque, inclusive, se você fizer uma leitura inversa desse texto, sem fé o justo não viverá. É por isso que tem muito justo que anda sobrevivendo e não vivendo, por falta de fé. Porque se o justo viverá pela fé, sem fé ele não viverá. Apenas sobreviverá. E tem muito crente aí só sobrevivendo. De lapada em lapada ele vai sobrevivendo, todo estrupiado, todo escangaiado, todo machucado. Mas eu quero orar com você. Já estou com os cadernos de oração aqui em mãos. Quero orar com você nessa noite, nesse finalzinho de noite de terça-feira. Quero apresentar a sua vida em oração, sua família, seu ministério. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus se manifesta pela fé. Nós movemos. Pela fé nós tomamos posse. E pela fé nós profetizamos a resposta do Senhor. Se você crê, ore comigo. Declare. Profetize. Viva a plenitude daquilo que Deus tem para você. Não fique só nos picadinhos. Não fique só aos pedacinhos. Não fique só nos fragmentos. Pelo contrário. Viva a inteireza daquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar cada vida nesta noite. Cada um daqueles que nos ouve. Cris Barbosa, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero apresentar cada um, cada família, cada parentela, cada lar aqui representado em ministério. Eu creio, Senhor Deus, num Deus que faz muito mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. EP Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu creio, meu Deus, num Senhor
que reina sobre todas as coisas e que se faz presente quando nós clamamos em o nome de Jesus. Portanto, nesta noite, nós clamamos em o nome de Jesus, em favor de cada um destes que estão nos ouvindo e destes cujos nomes estão escritos em cada página dos cadernos de oração. Ah, Senhor, clamamos e tomamos posse da cura, da porta de emprego, da vitória nas questões processuais e documentais, nos lares, nas famílias, casamentos. Eu creio, Senhor, na cura. Independente desta enfermidade ser física, mental, emocional, espiritual, o Senhor é Deus da cura. Eu creio, Pai, na liberação da Tua graça sobre os ministérios. Aqueles que têm, Senhor Jesus, um chamado. Eva Maria, Deus abençoe, bem-vinda. Aqueles que têm, Senhor Jesus, Benedito Macedo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Aqueles que têm um chamado, que têm um ministério, que têm estado adormecido, inoperante. Oh, meu Deus! O Senhor é Deus que opera e faz muito mais do que nós somos capazes de sonhar. Que se cumpra a Tua palavra, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. E esse nome tem poder. Aliás, todo o poder lhe foi dado. Bia Cavalcante, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Por isso, Pai, nós rogamos em o nome de Jesus. Que o Senhor venha com cura, com libertação, com graça, com restauração, restituição, renovo, refrigério, alívio. Que o Senhor venha com resposta. Que o Senhor venha com salvação, com libertação. Ah, esse nome que é sobre todo nome. Como diz a palavra de Deus, um nome que está acima de todo nome, perante o qual um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Deus a quem servimos não está morto, está vivo. E Ele se apressa em ouvir a nossa oração. Ele se agrada, Ele se alegra quando nós entramos em nosso quarto, fechamos a porta e falamos com o nosso Pai, que em secreto nos ouve e responde. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui neste momento, e destes aqui também, que estão anotadinhos nos cadernos de oração. O Senhor conhece. O Senhor sabe detalhadamente cada situação, cada necessidade, cada lágrima derramada. Ah, o Senhor sabe. E o Senhor tem poder. E o Senhor é a resposta para todas estas necessidades. Oh, Jesus de Nazaré, a nossa oração, Pai, é que o Senhor venha, estenda as tuas mãos e complete a obra. E eu creio num tempo de vitória, num tempo de milagre. Ah, eu creio que a temporada de milagres está aberta. E nós oramos, Pai, tomando posse da resposta. Irmã Neta, Gu Silva, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Pai, nós cremos no Teu poder. Socorro Costa, Deus te abençoe, seja bem-vinda.
Nós cremos, Senhor, na tua graça. E a graça do Senhor, ela nos basta. A graça do Senhor é suficiente para nós. A graça do Senhor é que nos faz prosseguir. Pai, fortalece aqueles que já não têm mais forças. Consola aqueles que têm chorado. Anima, Senhor Deus, aqueles que já estão desgastados e sobrecarregados. Aliás, a própria palavra nos ensina que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, só encontraremos alívio no Senhor. Pai, que o Senhor seja o alívio dos meus irmãos e irmãs nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor traga aquilo que precisamos para prosseguir e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Completa a tua obra, Jesus. Eu oro, crendo e já te agradecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Queridos, eu quero compartilhar, e se você puder ainda me ajudar convidando pessoas para ouvirem esta palavra, uma reflexão rápida. Rosana Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Se foi o dia do choro, Jorge, assim como está escrito, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, no capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus, e claro, também no capítulo 4 do Evangelho escrito por Marcos e no capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, nós encontramos a parábola do semeador, muito conhecida e que certamente você sabe. Mas eu quero aqui buscar um detalhe desta parábola que saltou aos meus olhos e quero compartilhar isso com você. Eu vou me basear no texto de Mateus 13, que diz, no versículo 4, a respeito do semeador que saiu a semear, que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Bem, se você depois continuar a leitura, você vai ver o próprio Jesus explicando para os discípulos o significado da parábola. E nessa explicação ele fala que a semente é a palavra. Então, a semente que foi lançada é a palavra. Portanto, tem muita gente, veja que interessante o que este texto nos mostra. Tem muita gente que tem recebido a palavra, a semente, e tem deixado a semente ali de lado e as aves têm comido essa semente. Sena, seja bem-vindo, Deus abençoe. Preste atenção. Tem muita gente que tem recebido semente na sua vida e esta semente tem sido comida pelas aves. Veja que interessante. Que aves são essas? São as distrações da nossa vida. Você recebe a palavra numa live como esta, por exemplo, ou num culto em que você ouve a ministração, e dali a pouco você volta para sua casa e retorna para sua rotina e volta para os seus afazeres de trabalho, família, etc. E dali a pouco aquela palavra, aquela semente que você recebeu, se vai. Você esquece, você perde. Enquanto a Bíblia fala, bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2.
Eliane Vilma da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Mas tem muitas pessoas que têm permitido que as aves venham comer essa semente. E têm perdido a palavra que receberam. Daqui a pouco já não lembra mais, já esqueceu, já perdeu, já era. Foi ministrado, a pessoa saiu dali alimentada, saiu bem, daqui a pouco já está mal de novo. Foi ao culto, por exemplo, num domingo, por exemplo. Foi para casa abençoado, leve, alimentado, porque a palavra é alimento. Chegou em casa, já começou a programar a semana, o dia seguinte, etc e tal. Dormiu, acordou e já começou com a sua correria. E as aves já comeram a semente. Se distraiu com os seus muitos afazeres, como Marta. Tata Silva, Patrícia Teixeira, bem-vindas, Deus abençoe. Lembram das irmãs Marta e Maria? Jesus estava ali, enquanto Maria se debruçava aos pés de Jesus para ouvir a palavra, Marta estava correndo para baixo e para cima, cheia de compromissos e afazeres. E dali a pouco, Marta, indignada, reclama com Jesus e fala assim: você não vai se incomodar e nem chamar a atenção da minha irmã, que me deixa sozinha aqui com todo o serviço, e ela fica aí? E Jesus responde para Marta: Marta, por que você está ansiosa com tanta coisa? Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Ela escolheu a palavra, ela escolheu ouvir, ela escolheu receber, enquanto Marta tinha a oportunidade de ouvir de viva voz o próprio Jesus em pessoa. E estava deixando que as aves comessem a semente. Ah, como tem crente distraído. Paz do Senhor, Patrícia. Como tem crente distraído. Paz do Senhor, Tatá. Como tem crente distraído. E você é mais um deles? Ouve uma palavra como essa no finalzinho da noite, dorme aliviado, e quando levanta já envolvido pela correria, perde. As aves já vêm, ó, comem a semente. Irene Fernandes, bem-vinda, Deus te abençoe. Pois é. A semente é lançada, a palavra é lançada. Mas se eu não cuidar, as aves do céu vêm comer a semente. Porque ela caiu à beira do caminho e eu não a recolhi, meditando nela, guardando no coração. Como diz o salmista, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Elisângela Duarte, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso guardar para as aves não comerem. E qual a maneira de guardar? Meditando de dia e de noite. Onde é que tem que estar o meu prazer? Na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 1, 2, porque no versículo 3 ele diz que será como a árvore. Pois é, a semente gera a árvore, não é isso? Toda árvore um dia foi uma semente, plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E diz o texto ainda no verso 4 que os ímpios não são assim, mas são como a moinha, como a palha que o vento sopra. Então eu preciso me conscientizar de que tem aves comendo a semente que Deus planta e lança como um semeador. A palavra tem sido perdida. A palavra... Janiele Netinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. A palavra tem sido perdida porque tem muita gente distraída. E não são distrações assim tão absurdas, são as distrações da nossa própria rotina. Maria Júlia Conceição, bem-vinda, Deus abençoe. Não quer dizer que eu não vá fazer as coisas que precisam ser feitas, mas quer dizer que eu não posso deixar a semente perdida lá na beira do caminho. Eu tenho que recolher. Eu tenho que me alimentar dela. Depois você me manda, Margarida, por favor, o nome para que eu possa anotar. Enquanto eu ministro, não tenho como anotar nomes nos cadernos, tá bom? Manda depois o nome do seu irmão,
para eu anotar. Tem muita gente perdendo a semente que foi lançada, porque se distrai, deixa a semente ali exposta e as aves vêm comer. E quando você vê, não sobrou nada. Você já perdeu aquela semente. Você já perdeu aquela palavra que foi liberada. Você já perdeu aquela porção que Deus te deu. Você já teve essa sensação? Você já teve essa sensação? Sai de uma ministração, seja ela ao vivo, presencial, online, não sei. Mas você já teve essa sensação de que saiu bem e dali a pouco já estava mal outra vez? Repito os pedidos de oração, Janiele, que vocês vão colocando aqui nos comentários. Eu apresento em oração durante a live, mas para que possam ser anotados nos cadernos, eu preciso que vocês me mandem depois. Aí eu consigo anotá-los e deixá-los ali no caderno. Obrigado por me seguir, Janiele. Deus abençoe. Você já teve essa sensação de sair de um culto, por exemplo, presencial? Vamos usar este exemplo. Bem, coração aliviado, fé renovada. Você saiu cheio de esperança. Você saiu verdadeiramente forte. Dali a pouco, dormiu, acordou, já se envolveu com isso, com aquilo e aquilo mais. Daqui a pouco está igual estava antes. Você já sentiu isso? Pois é. Você se distraiu. Porque a semente ficou ali, aí você se distrai, as aves vêm, ó. Sobra nada. Mas se você recebe aquela palavra e fica meditando, você não precisa ficar lendo de novo, várias vezes, repetindo como se fosse uma reza. Não, o que você precisa é meditar. E o que é meditar, gente? Você pega a palavra e mastiga, digere, engole, volta, mastiga de novo, rumina a palavra. Queridos, incluindo a live de hoje, você tem 865 dias de live para se alimentar. Só no canal Cura Através da Palavra. Tem quase 1000 vídeos lá. Aqui no IGTV também, no Facebook também. Porque houveram dias em que a gente fez 2 lives no mesmo dia no nosso canal. Teve campanha, etc e tal. Teve essas situações também lá atrás. Então tem quase 1000 porções de semente. Sabe, queridos, às vezes até eu mesmo vou buscar alguma palavra que foi ministrada para ouvir de novo. Porque isto é garantia de que eu vou ser alimentado novamente. Porque a semente, ela frutifica. Nilda Rabelo Reis, bem-vinda, Deus abençoe. A semente, ela frutifica. Mas para isso eu não posso deixar as aves virem comê-la. Rosana Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Kátia Quintela, bem-vinda, Deus abençoe. Evidentemente, a nossa memória não vai reter tudo. Mas eu posso ir lá buscar a informação que ficou gravada. E ouvir de novo. E receber novamente aquela semente. E me alimentar dela.
e me fortalecer. Porque quem se alimenta se fortalece, não é mesmo? Quem está com fome está fraco. Manda depois, Janiele, que eu incluo no caderno de oração. Quem se alimenta se fortalece. Quem está com fome se enfraquece. Você tem se alimentado? Ou tem se distraído? Será que tem alguém distraído por aí? Será que tem alguém distraído por aí? E quando eu falo em distração, eu não estou nem me referindo a pecado. E seria uma outra questão. Estou me referindo à própria rotina. Lembra de Marta, que estava distraída, perdendo a oportunidade de ouvir os ensinos do próprio Jesus Cristo em pessoa, por causa de distrações. Não estava realmente se alimentando daquela semente. Com esta palavra, eu deixo uma rápida reflexão para você. Se anda distraído, pois então comece a prestar atenção na semente que tem sido lançada. Recolhe a semente antes que as aves venham comê-la e não se deixe envolver com as distrações. Continua fazendo suas coisas, não tem problema, mas enquanto você faz as coisas que precisam ser feitas e desenrola aquilo que precisa ser realizado, você medita na lei do Senhor de dia e de noite, e de noite e de dia. Tanto é importante que Deus fala para Josué: não se afaste do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está ordenado. Marcelino Almeida, bem-vindo, Deus abençoe. Veja que esta é uma das chaves que Deus dá para Josué. Medita de dia e de noite. Não se afaste do livro da lei, mas medita nele de dia e de noite. Não deixa as aves comerem a semente. Tem gente que parece que está com a mão furada, recebe e aquilo escapa, cai e as aves comem. Caiu na beira do caminho. Parece que o crente, tem muitos assim. Pimentel, Deus abençoe. Sai do culto segurando a semente e vem no caminho deixando escapar. Vem no caminho já deixando cair, a mão furada. Deixa aquilo cair pelo caminho e as aves vão comer quando você voltar. Ih, cheguei de mão vazia, deixa eu voltar para pegar, já não tem mais. Natália, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não seja assim, não. Não seja assim, não. Não perca a semente que Deus lançou, porque isso vai alimentar você, vai te fortalecer e te fazer vencer. Deus te abençoe, fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Tenha uma boa noite, um bom descanso. E lembre-se, ainda dá tempo de você participar do nosso sorteio. Iremos, ainda no mês de agosto, sortear este exemplar do livro O Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. Uma obra escrita pelo irmão André da Missão Portas Abertas, que conta um testemunho de um homem que desafiou os limites, levando a palavra, a semente onde ela era proibida. Mas eu não vou contar a história, você vai participar do sorteio, ganhar o livro e ler. Depois você entra aqui e conta o testemunho da bênção que vai ser este depoimento tão edificante na sua vida. O que é que eu tenho que fazer para participar? É simples. Basta você entrar em algum dos nossos vídeos, 3 deles pelo menos, aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Compartilhar, curtir e comentar marcando pessoas, para que você também participe. Hoje tem acho que umas 6 ou 7 pessoas habilitadas apenas. O pessoal não está muito afim do prêmio oferecido, né? Parece. Mas enfim, os que estão levando a sério terão boas chances de ganhar. Paulinha Santana, bem-vinda, Deus te abençoe. Então está aqui, a oportunidade está lançada de você também receber semente através desta obra. Deus te abençoe, fica com Deus, na graça e na paz do Senhor. Tenha uma ótima noite, uma quarta-feira vitoriosa e abençoada, e a gente se encontra amanhã à noite, para mais um tempo na presença de Deus, para mais um lançamento de sementes
se o Senhor assim nos permitir. Até lá, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.